Olá, meu nome é Flávia Cerqueira e eu sou parte do estudo intitulado da formulação de microemulsões com base em tensoativos de origem vegetal para a recuperação avançada de petróleo, conduzido pela mestranda Verena Filgueiras, sob a orientação do Dr. Luiz Carlos Lobato dos Santos, com a participação de Adriana Vieira dos Santos, Pamela Dias Rodrigues e George Simonelli. O estudo ele aborda a problemática ambiental e a toxicidade dos surfactantes comerciais usados em campos maduros de petróleo. Grande parte do óleo ele permanece retido devido às grandes tensões interfaciais. E essa pesquisa ela propõe a síntese de tensoativos a partir de matérias-primas vegetais, como o óleo de coco, buscando essas soluções mais econômicas e menos poluentes. Esses tensoativos, aplicados em sistemas microemulsionados, eles oferecem uma alternativa promissora para a recuperação avançada de petróleo, com benefícios tanto econômicos quanto ambientais. O estudo ele propõe o uso dessas microemulsões como tecnologia viável para a recuperação de petróleo em campos maduros. Essas microemulsões elas podem ser definidas como sistemas estáveis, transparentes ou translúcidos, compostos por uma fase aquosa, uma fase oleosa, um tensoativo e um contensoativo. E elas se destacam por algumas propriedades importantes, como a alta solubilização do óleo, baixas profundidades interfaciais, formação espontânea e grande capacidade de solubilização de compostos lipofílicos e hidrofílicos. O objetivo é formular microemulsões ecológicas de baixo custo e menos poluentes, usando tensoativos e fase oleosa de origem vegetal, nessa região que chamamos o INSOR 4. Para atingir nossos objetivos, foi utilizado óleo de coco da marca Balão das Essências e foram realizados testes físico-químicos iniciais, incluindo o teste de acidez para medir o teor de ácidos graxos e o índice de saponificação, que ele é essencial para determinar a quantidade mínima de base necessária para garantir a saponificação completa dos tensoativos. Aqui temos o esquema representativo da titulação mássica utilizada para a posterior construção dos diagramas pseudoternários. A tabela 1, ela apresenta os resultados para o índice de acidez e saponificação dos óleos vegetais. O óleo de coco utilizado, ele apresentou valores de acidez dentro dos permitidos pela legislação. E o índice de saponificação determinado, quanto mais alto, melhor, pois indica que houve uma saponificação favorável para o nosso óleo utilizado. Diagramas de fase pseudoternário mostram as três formulações desenvolvidas. A área de interesse, que é o INSOR 4, ela caracteriza-se por um sistema monofásico transparente, indicando a melhor solubilização e estabilidade das microemulsões. A formulação 1, que é utilizando o tensoativo de coco, o álcool isopropílico como cotensoativo, água destilada na fase aquosa e óleo de pinho na fase oleosa, resultou em uma maior área de um INSOR 4, devido à composição do óleo de pinho e do álcool isopropílico, que juntos favoreceram para a estabilidade das microemulsões. Então, a figura 9, ela mostra a aparência dos pontos de microemulsão selecionados para a melhor região do INSOR 4, com aspecto transparente. E a tabela 2, ao lado, ela detalha a composição mágica das microemulsões e seus pontos de análise utilizados. Os sistemas microemulsionados foram submetidos a testes de viscosidade dinâmica, massa específica, índice de refração, condutividade, pH, tensão superficial, expressos na tabela 3, 4 e 5. Na formulação 1, por exemplo, houve a maior concentração no terceiro ponto, que apresentou a viscosidade elevada. Isso é desejável para uma maior recuperação de petróleo. E existe também uma relação direta entre o aumento da fase aquosa e a condutividade elétrica. Os índices de refração dessas amostras, próximos aos valores da água destilada, indicam que as microemulsões são transparentes e isotrópicas. Em relação à tensão superficial das microemulsões formuladas, foi observada como sendo inferior à da água, o que sugere que isso pode facilitar o escoamento do petróleo meio poroso e resultando numa melhor recuperação adicional do óleo. E aqui, na tabela 4, os dados para a formulação envolvendo o álcool etílico e o óleo de pinho, bem como na tabela 5, envolvendo o álcool isopropílico e o tolueno. Nesse sentido, esse estudo utiliza o óleo de coco com alto índice de saponificação e rico em triglicéridos saturados como fonte para a síntese de tensoativos. A combinação de óleo de pinho e álcool isopropílico favoreceu essa estabilidade das microemulsões, criando uma maior área de um INSOR 4. Além disso, esse estudo destaca as alternativas mais econômicas e menos poluentes na formulação de tensoativos a partir de matérias-primas vegetais locais. Bom, aqui temos as referências utilizadas, bem como os agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao CNPq, ao PIBIC-UFBA, ao PGBio, ao CAPES e ao PRH 36 UFBA. Obrigada.